eu sou Luana Lessa e vamos falar um pouquinho sobre a indústria. A gente vai entender um pouquinho quais são os tipos de indústrias e o que é fatores locacionais, né? O que são, na verdade. Vamos entender primeiro quais são os tipos de indústria. Bom, as indústrias, elas não são iguais. Você tem indústrias relacionadas com cada tipo de produção. Vamos por partes. Primeiro, indústria de base. O próprio nome dela já fala pra gente que ela é a base. A gente não consegue ter atividade industrial em nenhum local do mundo se a gente não tiver o quê? Uma indústria de base. O que essa indústria de base ela faz, né? Ela pega a matéria-prima e ela transforma em alguma coisa que vai ser usada por outra indústria. A gente chama essa alguma coisa de um produto semi-manufaturado. Semi, porque ele ainda não foi totalmente feito. Quer ver um exemplo? Quando eu pego o minério de ferro para transformar ele numa chapa de metal. Então, são indústrias que a gente chama de metalúrgica e siderúrgica. A gente vai trabalhar com essa parte, né? Ninguém vai comprar, chegar, falar assim, olhar para casa e falar: hoje eu vou comprar uma chapa de metal para deixar aqui encostadinha. Tudo que a gente compra na nossa casa, na nossa vida, tem uma funcionalidade. Aqui, esse produto, a funcionalidade dele é servir como matéria-prima para uma outra indústria, que a gente chama de intermediária. A base, ela gera produto para a intermediária. E essa intermediária, ela vai fazer um produto beneficiado, mas que é destinado para outro tipo de indústria, que são as indústrias de bens de consumo. Ela vai produzir, por exemplo, pegar essa chapa de metal e criar, por exemplo, uma peça que vai ser usada dentro de uma máquina. E essa máquina a gente vai comprar. Quer ver um exemplo? Eu vou precisar do minério de ferro ser transformado em algum produto semi-manufaturado que vai se tornar uma peça para o meu liquidificador dentro de casa, que vai se tornar uma peça para o meu carro, que vai se tornar uma peça para minha calculadora. Percebe? A produção, ela não é feita toda numa só indústria. Se eu pensar, por exemplo, eu não vou fazer toda uma produção direta, eu não vou pegar uma indústria e vou fazer um carro, começar lá pelo minério de ferro. Isso demoraria muito tempo e demandaria muito esforço. Seria mais fácil eu comprar essas peças e essas peças, para serem feitas, comprar esse material já pronto. Por isso que a indústria, ela se separa. E aí a gente chega, por exemplo, no último tipo de indústria, que vai ser as indústrias de bens de consumo. Essa sim, ligada a você, porque ela vai pegar os produtos feitos por essa indústria intermediária e vai fazer um beneficiamento para criar um produto destinado para o consumo final, que é, por exemplo, o seu liquidificador, é, por exemplo, o seu carro, é, por exemplo, o seu celular, a sua televisão. Todos esses produtos passaram, o que está dentro dele passou por vários tipos de indústria, até chegar no consumidor final, que foi você. Tá? Então, nós entendemos que a indústria ela se separa. Então, quando você vê, de repente, falarem sobre uma metalúrgica, uma siderúrgica, saiba que ela é uma indústria de base e que para qualquer tipo de produção industrial eu preciso primeiro iniciar a minha indústria de base. Se eu começar a industrialização num país, eu preciso que essa industrialização comece criando indústrias de base. E aí sim eu consigo, com a tecnologia, começar a desenvolver tipos de indústrias já voltados para o mercado. E detalhe que quando eu falo de produtos para bens de consumo, eu tenho dois tipos de produtos para bens de consumo, chamado de não duráveis e os chamados de duráveis. Qual é a diferença deles? O próprio nome já diz, não durável é aquele que não vai durar. Ou seja, eu consumi e ele acabou. Como assim? Um remédio. Remédio é um bem de consumo não durável. Você é o consumidor final, ele é um bem de consumo.
Você tomou o remédio? Acabou. Você comprou uma comida? Comeu? Acabou. Agora, um bem de consumo durável, ele tem um tempo de que você vai continuar tendo aquele produto com possível utilização. Vou dar um exemplo. O seu carro, você não usou o carro e jogou fora. Você não usou a televisão e jogou fora. Não usou o celular e jogou fora. Ele tem um tempo, uma vida útil com você. Isso é o que a gente chama de bens de consumo duráveis. Então, vamos entender agora outra questão da indústria. Essa questão da indústria são os fatores locacionais. O que isso quer dizer? Locacional já te chama a ideia de local. Então, são fatores que fazem com que a indústria se situe em um local, que justifique ela ficar num local e não ficar em outro. Então, que fatores são esses que fazem com que um local seja atrativo para as indústrias e que outros não sejam? A gente está falando, por exemplo, de incentivos fiscais. O que é isso? É quando, por exemplo, um governante, um Estado, ele oferece um desconto no imposto ou zerar o imposto daquela indústria para que ela ache ali mais lucrativo do que outro local. Então, eu chamo isso de incentivar. A partir do quê? A partir de condições fiscais. Olha, se você vier colocar essa indústria na minha cidade, você não vai pagar esse imposto. Olha, se você quiser vir para a minha cidade, de repente, eu forneço terreno público para você instalar a sua indústria. E aí, isso é lucro para a indústria. Então, ela olha para aquele local como sendo atrativo. Outro fator é o seguinte, mão de obra barata. Se eu vou pagar pouco para os meus funcionários, quer dizer que eu vou lucrar bastante. Então, eu gosto. Então, eu vou achar aquele local favorável. Eu ter disponibilidade de matéria-prima. Se aquele local é mais fácil o acesso para matéria-prima, é mais fácil o acesso de eu transportar essa matéria-prima, eu vou querer, porque aí eu não gasto muito dinheiro com o transporte dessa matéria-prima que eu vou ter que transformar, tá? Outro ponto são leis ambientais flexíveis. Posso trocar a palavra flexível por permissiva. Isso quer dizer o quê? Se eu poluir, eu não vou receber uma multa tão grande por ter poluído o meio ambiente. Se eu causei algum desastre ambiental, eu não vou ser tão cobrado assim por esse Estado, por esse governo. Então, isso no final acaba sendo também um lucro para a empresa. Vou falar aqui um pouquinho para vocês um exemplo sobre incentivos fiscais. Vocês já ouviram falar da Zona Franca de Manaus? A palavra franca te diz alguma coisa? Entrada franca, Zona Franca de Manaus. A palavra franca significa de graça. Então, quando foi criada a Zona Franca de Manaus, era um espaço em Manaus onde você não pagava imposto. Por isso que vem a palavra franco. Para as indústrias, aquilo era o quê? Uma entrada gratuita. Então, isso era um fator muito atrativo. E as indústrias, elas pensam o tempo inteiro em como elas conseguem produzir com mais eficiência, com um custo de produção menor, e isso daqui gera um custo menor de produção, e como ela consegue ter mercado cada vez mais ativo, cada vez mais próximo dela. Então, tudo isso aqui está relacionado com a atividade industrial. E como a gente precisa dessa atividade industrial, e muitas vezes a gente acaba não cobrando tanto dos nossos governantes por certas condições, como leis ambientais flexíveis, que geram um impacto social muito grande quando tem desastres. A gente tem que começar a pesar, porque ao mesmo tempo que esses fatores locacionais chamam as indústrias e essas indústrias geram empregos, de certa maneira a gente acaba tendo um revés, que é o quê? A gente vai receber um salário menor, né? Nossa mão de obra é considerada barata nesses espaços, a gente não vai cobrar muitos impostos, então às vezes, de repente, precisa daquele imposto, não precisa, isso tudo é conversável. Temos também que falar que esses fatores locacionais,
eles também são disputados entre os locais, tá? Certas cidades querem atrair aquela indústria e começam a competir para ver quem vai oferecer melhores fatores locacionais. Para isso, a gente chama de guerra fiscal. Então, gente, para resumir um pouquinho essa aula, nós falamos sobre a indústria, os tipos de indústria, o que são esses fatores locacionais. Eu trabalhei com vocês cada tipo de indústria, te dei exemplos e mostrei para vocês como é que funciona esses fatores locacionais. Fiquem à vontade de tirar uma foto do quadro. Obrigada por terem assistido essa aula e um beijão!